bem-vindos a mais um episódio do Imagineers. Hoje nós vamos mergulhar no contexto da educação, dos investimentos e da criatividade. Eu estou aqui com um amigo, investidor, engenheiro da computação e um cara que está muito comprometido com a transformação da educação na sociedade. A gente vai explorar o mundo aí profundo do Francisco Dausling. Bem-vindo! Obrigado. É um mundo profundo mesmo, falando de mergulho aí, né? Cada vez mais profundo. Pois é, eu acho que a gente podia até já começar por aí, né? Porque Vamos tem lá. muito a ver criatividade com explorar os espaços, né? Exato. Explorar sensações. E você, antes de tudo, esse currículo que eu comecei a mencionar, que você vai explicar melhor pra gente, você é um amante da natureza, um explorador da natureza e é alguém que conhece profundamente o mar, né? Como é que você foi parar nessa história aí, Francisco? Qual delas? Da educação, do investimento, do mar? Eu Vamos acho pelo que mar. Tudo bem que já deu para perceber que você é carioca, né? Então você nasceu na praia, mas esse nasci. gosto pela natureza, conta um pouquinho aí, como que se formou o Francisco mergulhador? Cara, na verdade, desde pequeno eu sempre tive na praia, né? O meu pai, ele sempre. Meu pai trabalhava num banco e ele trabalhava na jornada noturna. Então ele chegava em casa às 6 da manhã e o que ele fazia? Ele me levava pra praia. A primeira coisa que ele fazia era ir pra praia comigo. Então eu cresci com essa coisa na cabeça de ir para o mar muito cedo. Então eu despertei esse gosto por não só pelo mar, mas pela natureza, de apreciar a natureza, e creio também que a gente tem um convívio maior com Deus na natureza desde muito jovem. Aí fui crescendo também, tive sempre o sonho de morar muito perto da praia, e aí consegui conquistar isso aí depois de um certo tempo. Então, cara, acho que além de ser uma paixão, né, estar no mar e estar explorando esses novos horizontes da criatividade, como você mencionou, na natureza, também tem uma questão de conexão espiritual que eu busco ali, né. Então acho que Você sabe que você me deu uma dica que foi fundamental para mim? Eu estava conversando com o Francisco que eu não sei nadar, né? ah, Não sabia nadar, eu tenho um pouco de medo de morrer afogada, tem essas pauras. E o meu filho gosta muito do fundo do mar. sim, E eu fiquei pensando, tá na hora de eu superar esse negócio, né, eu encarar o mar e fui fazer aula de natação. E na aula de natação, toda vez que eu tinha que entrar imagina uma piscina que tá, dá pé, controlado. controlada, e eu ficava: "Gente, eu vou pisar lá e vou afogar", porque tem água, né. E aí você me falou uma coisa que, assim, fez realmente bastante diferença, pensa na água como se fosse um útero materno. Ela vai te receber, tá tudo bem, tá controlado. E aí toda vez que eu entro na piscina, que eu ainda tô aprendendo, eu tenho 3 meses de natação, Tá bem. eu tenho que ainda fazer esse movimento, sabe. Porque de fato, quando você desliga da história porque é um eu terra, um eu água, né, Sim, Francisco, que é que total. que se transforma, uma coisa É, absurda. mas esse lance, essa perspectiva do medo, cara, assim, eu já pratiquei vários esportes na água, e mesmo hoje eu tenho muito medo. Não é uma coisa confortável, né, você vai entrar no mar, isso que você falou, você tem um eu terra, né. Nós estamos acostumados a estar sempre pisando na terra segura, firme, né, a gente respira com o nariz e tal. E aí quando você entra no mar, você tem uma outra maneira de respirar, uma outra perspectiva, você não tem chão para pisar. Então como é que você se equilibra nisso? Então eu tenho medo até hoje, mas eu sempre penso nisso, cara, assim, pô, é um local que se Deus fez, eu posso explorar também. E eu sempre penso no útero materno, né, eu vim dali, tinha água onde eu estava, então por que não agora também estar na água e conseguir ter esse contato sem que o medo me domine, mas que eu possa controlá-lo, né. O medo é importante, né, e que correlaciona com o empreendedorismo também, com o investimento. Se você não tem medo ou você pensa que não tem medo, você é inconsequente, né. O medo é importante para você pisar de maneira mais segura, de maneira mais controlada em ambientes que você não tem tanto conhecimento assim. É, de fato, eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Esse paralelo entre esse universo da água que te flutua, que te leva para um outro lugar, mas que você não pode perder o controle nem a atenção, porque tua vida tá ali. Os investimentos também, né? Os investimentos, assim, a gente pode se apaixonar, se encantar, acreditar.
Só que tem uma conta ali que precisa ser cuidada, um crescimento que precisa ser incentivado, um impacto que precisa chegar na ponta, né. Como é que você foi parar nesse mundo? Só para fazer, vou fazer só uma analogia nisso aí, do risco e do controle. Um treinador amigo meu, de canoagem oceânica, um grande amigo meu, uma vez ele me falou uma metáfora que eu levo para minha vida hoje, que é assim, a gente nasce com dois potinhos, né? O primeiro potinho é o potinho do você é menos experiente, ele tá vazio, né? Então você não tem pedrinha para colocar ali, você não tem experiência. E o outro é do risco, da aventura, e você tem vidas para perder ali, né? Está cheio esse potinho. E à medida que você vai se arriscando e sobrevivendo, você vai enchendo outro potinho que é da maturidade. E chega um ponto que você não tem mais o risco para correr, você tem só a maturidade para te fazer refletir. Então, com essa metáfora, assim, é que eu tento viver também a minha vida, não só investindo, mas no mar, em qualquer outra coisa. E aí, trazendo para sua pergunta, como é que eu fui parar nesse mundo? Cara, eu só posso dizer que foi Deus, tá? Assim, eu acho que eu sempre evitei muito falar de religião, minha perspectiva religiosa e quem eu sou no mundo de trabalho, mas hoje em dia eu vejo que eu não tenho como mais dissociar isso, né? Eu não nasci numa família abastada, os meus pais não são investidores, né? Meu pai, na verdade, minha mãe nunca talvez pensaram em investir e criar patrimônio, sempre trabalharam, tipo, trabalha de dia para pagar a noite ali, né? Então a gente teve uma infância, adolescência, meus irmãos, não vou dizer difícil, mas a gente tinha aqui um controle de gasto maior, uns perrengues aqui, outros ali, mas passamos bem. E, cara, eu não tive uma educação para ser investidor, ninguém me disse, vá lá, investe, cria uma empresa, seja empreendedor. O que eu tive foi sempre um apoio muito grande em casa para que eu fosse aquilo que eles me criaram para ser, com os valores que eles me deram, né? E aí, junto a isso, veio uma questão de propósito, de eu pensava, bom, se eu ganhar mais, eu posso ajudar mais pessoas. E aí eu falei, bom, para eu ganhar mais, eu preciso estudar mais. E à medida que eu estudar mais, eu tenho que me posicionar mais também e entrar em mercados que talvez eu não quisesse estar, né? Então foi assim que eu cheguei a me tornar investidor, né? A palavra investidor parece uma coisa muito distante da nossa realidade. O cara é investidor, não, mas eu não sou rico, mas o que eu ganho, assim, parte disso eu direciono para alguns investimentos, né? Não só de filantropia, mas também investimentos visando ali um crescimento patrimonial. Então foi dessa maneira que eu cheguei, olhando os valores que me passaram em casa e de que maneira que eu podia impactar a sociedade com aquilo que eu ganhava. Para impactar mais, tem que ganhar mais. Sim, você tem uma trajetória na educação antes do universo dos investimentos, né. Tem, tem. Conta pra gente um pouquinho como que foi isso. Minha mãe, ela é pastora missionária, né, então ela sempre teve muito apelo do trabalho social. Meu pai, mesmo não sendo, ele sempre buscou ajudar muito ao próximo também. E eu sempre vi no trabalho social uma maneira de você estar convivendo com quem está precisando de fato. E no fim do dia você aprende muito mais, você recebe muito mais do que você dá, né. E aí, comecei a olhar para isso e tentar correlacionar isso com a minha vida profissional. Ainda de maneira muito incipiente, ali, não tinha muita noção do que eu ia fazer, até que quando eu tinha mais ou menos acho que 25, 26 anos, eu entrei para uma EdTech, fui trabalhar numa EdTech, né, numa empresa de educação e tecnologia, e lá meio que me despertou, pô, um cara de computação que pensava que a profissão dele era muito fria, muito distante, né, pô, você o cara desenvolveu o Uber, o aplicativo de um banco e tal. É legal, melhora a tua vida no dia a dia, a tua dinâmica, mas ainda assim não te impacta enquanto indivíduo. E aí eu vi que essa correlação de tecnologia, ela podia ser menos fria através da educação. A tecnologia aliada à educação, ela pode levar a educação a mais pessoas em lugares mais remotos, né. Então, quando eu fui trabalhar nessa empresa, eu descobri isso. Isso me trouxe uma nova perspectiva, eu tinha 26 anos, e aí eu comecei a estudar educação, porque eu só tinha o conhecimento da tecnologia, e me aprofundei mais em educação e comecei a estudar e de que maneira que eu podia, através da minha profissão, levar um maior impacto à vida das pessoas. Então foi mais ou menos com 26 anos que eu descobri isso e venho descobrindo todo dia, né? Então já são 13 anos que eu estou descobrindo isso. E o teu trabalho na educação e tecnologia nesse período era com foco em impactar mais pessoas, né, e transformar pessoas por meio da educação superior, é isso?
Era ensino básico, ensino fundamental, na Ah, verdade. ensino Ensino fundamental. fundamental, mas que te levava ao ensino superior, né? Então, assim, o que eu vejo, o que eu acho que a educação no ensino superior, quando o cara chega lá, pô, eu com 25 anos já tinha uma mentalidade formada. Por mais que a gente possa mudar ao longo da vida, você com 25 anos já tem suas barreiras culturais, de contexto e tal. E aí a criança não. A criança ela tá aberta, né? É difícil você ver uma criança preconceituosa, cheia de barreiras, né? E então eu acho que a partir da educação básica e fundamental, acho que a gente tem mais caminhos para transformar a sociedade. Já o indivíduo adulto carece muito mais dele querer essa mudança em si, para depois ele absorver e aplicar na sociedade, né? Então acho que é um pouco mais difícil. E na educação, né, a gente sabe que todo mundo que tem alguma ideia de transformar por meio da educação tem um propósito muito forte, né? Todos os meus amigos que não são educadores, quando conversam comigo, falam: Ah, mas você é educadora, né? Por isso que você vê o propósito do que tá, dessa iniciativa ou do que está sendo feito. Nosso ponto de partida acaba sendo o propósito, né? Uhum. Mas o propósito precisa gerar movimento, precisa gerar retorno, né? E esse é o grande desafio das startups. Como que eu consigo aliar valores, propósito, resultado, impacto? Hoje você atua também como um mentor de startups, né? Há alguns anos já. E o que que você tem visto assim? O que está faltando nas startups brasileiras e a gente vai fazer o recorte para além do Brasil também, para conseguir equilibrar essa balança, esses pratinhos todos que são necessários para que a educação de fato tenha condições sustentáveis de transformar vidas. Complicado. Mas eu vou só trazer um comentário antes, porque eu acho que todos nós somos educadores. Talvez não tenhamos despertado para isso ainda. Você o tempo todo tem a possibilidade de estar educando ou contribuindo para alguém. Quando você dá um bom exemplo na rua de dar um bom dia, talvez uma pessoa que não tem esse hábito, agora ela vai perceber que toda vez que você passa por ela, você dá um bom dia a ela. Talvez torne o dia dela melhor. E o seu também. Então a gente está sempre tendo a oportunidade de educar, o indivíduo, né? Eu acredito em educação para além do formal das escolas e universidades. A educação, ela para mim, é para o indivíduo. Né? E a palavra vem disso, né? Você tirar de dentro o que você tem de melhor e colocar para o mundo. Então eu acho que todos nós temos essa obrigação de nos vermos como educadores. E aí, olhando para o universo do empreendedorismo, o que eu vejo é que nós temos muito vieses, né? Tô falando do recorte do Brasil que você trouxe, muitos vieses, né? Se o cara torce para o A ou torce para o B, então a gente não pode conversar. Se o cara ele está em São Paulo, então se ele mora na Faria Lima e eu moro, sei lá, na ZL, então a gente não pode conversar. Então acho que o primeiro ponto é você entender que o propósito ele está disponível para todos. Você quer impactar? Você vai impactar desde o cara que mora na cobertura até o cara que está morando no barraco. Não importa, cada um tem suas dificuldades, eu entendo assim. Eu já conversei com muitas pessoas com muito dinheiro e com falta de propósito. E pessoas com pouquíssimo dinheiro com um propósito absurdo, né? E esses dois poderiam contribuir um para o outro, mas acabam não se falando. Então eu vejo que primeiro é se quebrar as barreiras, né? Cara, você tem que sentar para conversar com todo mundo. Você quer empreender, você quer ter uma empresa, conversa com todo mundo. Não importa quem é, não importa onde mora, o que faz, não importa suas opções de relação, converse com todo mundo, sem barreiras. E a partir disso, você começar a entender também, né, quando você se abre para o mundo, você começa a absorver conteúdos talvez que vão contribuir para que você tenha um maior lastro para entregar aquilo que você quer enquanto propósito. Aí você fala assim, pô, meu propósito é plantar mais árvore, tá? Você pensar nisso aí enquanto maneira econômica também. Como é que isso aí pode gerar algum impacto financeiro na sociedade? E uma sociedade que é mais rica, não só no sentido de felicidade, sustentabilidade, mas financeiramente, e mais educada, ela tende a reinvestir Uhum. mais, né, esse dinheiro e continuar gerando impacto. Então a gente precisa pensar de maneira mais coletiva e menos enviesada. Então acho que esse é o primeiro ponto do empreendedor que
está mais focado nesses temas de impacto, né? Educação, meio ambiente, sei lá, reciclagem, economia circular, é sair dos seus vieses somente de impacto, entender que isso precisa ser impacto socioeconômico, né? Eu não acho que a gente consegue tirar da empresa a responsabilidade de gerar lucro e, ao mesmo tempo, a gente deveria colocar mais na empresa também a perspectiva de gerar mais impacto social. Então, essa é a minha visão enquanto a esse tema de, cara, onde é que eu posso melhorar a minha perspectiva para gerar mais impacto? Aprende mais de macroeconomia, geopolítica, entende o que está acontecendo no mundo, conversa com diferentes pessoas, e aí você talvez vá ter mais insumos para gerar maior impacto. A gente está num momento muito novo, estamos entendendo o que está acontecendo em termos geopolíticos, tecnológicos, educacionais. A gente está sendo impactado com revoluções muito rápidas tecnológicas o tempo inteiro, isso está moldando. A gente já falou sobre essa questão da plasticidade neural, está Sim, moldando o nosso comportamento. Eh, e a educação, ela tem um outro ritmo, né? A tecnologia tem a educação ela tem um outro ritmo, porque a educação ela tem o tempo da reflexão, né, vem o impacto, "Espera, deixa eu analisar os prismas", e é necessário, né, existir esse equilíbrio. Eu tenho, assim, acompanhado também o universo, das novas iniciativas de empresa de educação e a gente vê um propósito muito bem delimitado, mas nem sempre existe esse equilíbrio. Às vezes o que impulsiona a pessoa a entrar no universo da educação é a possibilidade de escala. Só que a gente sabe que o ritmo da educação também é outro, sim. né, e isso impacta nos negócios, né, então quero dizer, o momento decisório no investimento dos negócios de educação, eles têm um tempo completamente diferente do tempo, do investimento na tecnologia que a pressão está ali, a coisa está acontecendo. Isso tem impactado também o crescimento de startups, a escala, o ganho de escala. eh, Percebo que até o desenvolvimento de novas tecnologias educacionais para isso, porque no final das contas é preciso algum investimento, né. Hã, Isso acontece na Europa também? É uma questão regional do país? Como que é essa visão? O Francisco hoje ele reside em Lisboa, em Portugal, Isso. transita pela Europa inteira conversando e incentivando, conexões e conversas a respeito da educação, e ele investe também nesse mercado. Então só para contextualizar para quem ainda não teve o prazer de te conhecer. Ele é uma pessoa, assim, vocês vão ver aí durante o podcast, é uma pessoa sui generis, todos são, mas o Francisco de fato, assim, ele traz, provocações, pé no chão, de alguém que tem um olhar muito amplo, não é só local, é de fato global. Então queria te perguntar isso, como é que é, Lisonjeado. né, então só vou dar uma professora agora, né, Aham, então é isso, assim, né, Francisco, a gente está numa velocidade absurda tecnológica, a educação tem outro ritmo. O dinheiro tem um ritmo mais da tecnologia do que da educação, com certeza. né, e acaba acontecendo o quê? Isso impacta no crescimento das edtechs. No Bastante. Brasil eu tenho visto, queria que você confirmasse se isso de fato acontece. Como é que é na Europa? Na Europa também é a mesma coisa? Existe, assim, uma abertura maior para investimentos de edtech? O tempo respeita esse desenvolvimento? Como que é? Eu vou sair primeiro da Europa, depois eu volto para a Europa, assim. Você pega a China, né? A China, no final da década de 90, era um país que basicamente absorvia aquilo que os Estados Unidos estava lá dando para eles num processo de reindustrialização, ou na verdade industrialização. E guardado aí cada um dos seus vieses políticos, a gente não está falando sobre isso aqui, a China fez um plano de 50 anos, né, educacional. Então, assim, educação passa por isso, né? Se você quer ter impacto na sociedade, usando a educação como esse principal motor socioeconômico, você precisa de tempo de maturação das coisas, né? Educação é metodologia, Uhum. a tecnologia vem muito depois. Então, e aí depois você olha para a Europa, você vê que países que
faziam parte da cortina de ferro lá na década de 90, final da década de 80, início dos anos 90, né? Estônia, por exemplo, é um país, Polônia, que teve ali. A sua transformação enquanto nação, enquanto identidade, enquanto economia, digitalização, passou por um processo de maturação de metodologias educacionais. Então, no início da década de 90, 91, 92, a Estônia, por exemplo, fez um pacto pela educação, onde que ela resolveu trazer os três pilares fundamentais da sociedade, né, em termos de economia: a indústria, a família, e o governo. E aí falou, bom, a gente precisa conversar para fazer um plano educacional para o nosso país ser, ou voltar a ser, algo que seja influente na Europa, seja influente no mundo. Então, você pega a educação da Estônia hoje, uma das melhores do mundo. E é um plano que você tem aí mais de 30 anos. Então, aí agora trazendo um paralelo para o Brasil, a gente não tem uma agenda educacional. Talvez nunca tenha tido, né? Não sei, eu não sou um historiador da história política, mas talvez nunca tenha tido, né? Então, eu acho que, indo ao encontro da sua pergunta, com certeza, a educação ela caminha num ritmo diferente, porque ela caminha num ritmo muito mais de hipótese, teste, validação e solidificação daquela hipótese, maturação daquela hipótese. Então, você não tem como criar uma metodologia educacional hoje e ver o resultado amanhã. Você não tem. Você tem que ter um tempo de 5, 10, 15 anos para uma criança que começou a receber aquela metodologia lá na infância, ela chegar até a fase adulta e você ver, pô, impactou de fato. Aquilo mudou alguma coisa na sociedade, né? Então, quando você olha uma jornada de crescimento de uma empresa educacional, ela é longa, é de longo prazo. Você não está falando de um mercado financeiro, varejista, que você tem uma economia de escala. Educação não é uma economia de escala, é uma economia muito mais de hipótese, metodologia, validação de longo prazo, até que se prove, e aí sim você consegue ter uma maior escala, né? Então, acho que olhando para as edtechs no Brasil, na Europa, Estados Unidos, China, Singapura, sei lá, todas elas têm o mesmo desafio, que é essa jornada de maturação das metodologias. Então, não adianta você colocar a goela abaixo de tecnologia, porque a tecnologia na educação ela depende da autorização do professor, do aluno, da família que paga o estudo, da parte pedagógica, da andragogia no ensino superior, enfim. Então, você tem aí diferentes atores que precisam se comunicar, gostar do que estão fazendo e vendo o resultado no que estão fazendo. É muito diferente de você pedir um iFood na tua casa, né? Então, com certeza aí essa maturação do mercado educacional ele é muito mais longo, muito mais profundo. Você me conhece, eu vou dar uma provocada, né? Beleza. A gente também tem educação no estilo fast food, Sim. né? A gente tá aí, Junk food. também. Nós temos visto, assim, né, a tecnologia ditando para onde a educação vai. Eu tenho visto uma distração, de profe não é distração no sentido de não perceber, mas de não ter a possibilidade de, porque já não se tem tempo, tá todo mundo correndo atrás da roda, né. E eu vejo, assim, que os alunos, não digo a educação, básica, mas a educação do ensino superior, a qual passei boa parte da minha carreira, muitas vezes eles não conseguem fazer uma diferenciação do que é a qualidade, está sendo discutido inclusive se vale a pena fazer ensino superior, ou seja, a gente está questionando a própria formação do indivíduo pela educação. Uhum. No universo dos investimentos e das startups, eh, existe um incentivo de você aprende rápido, aplica rápido, testa rápido, muda de direção se for necessário. Só que você precisa ter uma formação de base para você também poder analisar se vai ser esse caminho, né, das tuas hipóteses. E eu tenho visto muito essa discussão, enquanto grandes corporações também não estão fazendo assim um investimento em qualidade. A gente está vendo o investimento em escala, em qualidade, em impacto financeiro, em números que a gente vê lindos que só crescem, enquanto a gente está vendo uma massa absurda de pessoas que se veem
tendo investido uma grana pesada no ensino superior e não conseguindo se estabelecer e performar bem no mercado de trabalho, Uhum. né? Eh, não é nenhuma novidade do que eu tô falando, né? Não, e eu concordo com a tua provocação. Tenho conversado com várias pessoas que também concordam, mas muita gente fica calado, né, e tal. E aproveitando o espaço, vou falar também. Mas na verdade, sim, eu acho que a educação, vou falar do Brasil e depois a gente pode falar de outros lugares, mas a educação no Brasil, ela passa muito pela política, né? Assim, É, é uma educação para angariar votos. E isso é um grande problema, porque a gente tá investindo em ideologia, está investindo em qualquer outra coisa que não educar. E se você olha para a educação, talvez o que seja mais próximo, do nosso tempo, seja a educação grega, romana, do nosso mundo ocidental, a educação era para a alma, que eles diziam. Então, assim, pô, educação para a alma, ela não pode ser uma coisa fast food. Quanto tempo você demora para educar sua alma? Eu não sei, não tenho essa estatística, mas certamente é muito mais tempo dedicado do que você demora para educar seu corpo, né? Tá falando de um plano mais elevado, teoricamente você demora mais tempo. Então, quando a gente tira essa perspectiva de que a educação é para o indivíduo e é só para o mercado de trabalho, é para ele dar uma resposta econômica para a sociedade num curto espaço de tempo, você certamente vai ter uma depreciação da educação no médio prazo. Certamente. Porque certamente a educação não vai conseguir acompanhar a velocidade com que você precisa ocupar postos de trabalho e tal, enfim. Então, quando você faz isso, né, eu sou muito crítico, por exemplo, a essas formações de 6 meses. Não, em 6 meses você vira um um desenvolvedor, expert. expert. Em 6 meses você vai ser gerente de projeto XPTO. Fala, cara, 6 meses? Bom, eu estou trabalhando há 20 anos nesse mercado. Eu não me considero experto em nada, entendeu? Assim, eu estou sempre tentando aprender mais. Então, a educação ela é continuada e para a vida inteira, né? Quando você tira essa perspectiva, você não encontra caminhos, né? E aí você vai muito ao encontro de quanto mais eu vendo, mais eu faço lucro, mais estabelecido eu estou enquanto empresa, né? Os grandes grupos educacionais têm muito essa perspectiva. E aí você deixa de levar em consideração, de fato, que a tua empresa ela tem um propósito muito maior que é educar, né? E a gente teve aí, tempo atrás, a crise do EAD, ainda está tendo essa Tá discussão, tendo, é. né? Muito latente ainda, e que ela é muito interessante, porque quando a gente começou a trazer o EAD para a educação, ensino à distância e tal, você também trouxe uma enxurrada de tecnologias. Só que tudo isso veio de encontro a metodologias. Assim, o cara colocou lá uma aula ao vivo, só que ele esqueceu de educar o professor a saber utilizar essa ferramenta, É. e ele trouxe um conflito para o dia do professor. E ele esqueceu também de pensar no ponto de vista do aluno. Como é que esse conteúdo vai ser entregue para o aluno? Será que vai ser profundo o suficiente para ele ser um bom profissional, um bom indivíduo? Então a gente deixou isso de lado. E começou a pensar em economia de escala, né? Então o consumismo. Então a gente trouxe esse junk food para dentro da educação. Uhum. Como é que eu consumo, como é que eu entrego mais por um preço mais acessível para eu ter uma economia de escala maior, aumento o meu faturamento, logo sou uma grande empresa, vou fazer IPO, vou fazer não sei o que e tal. Só que a educação ela ficou de lado. Eu não sei nem se está em segundo plano, talvez em terceiro, né? A gente, eu particularmente tenho sido bem crítico à maneira que a gente tem levado a educação hoje, não só em sala de aula, mas fora de sala de aula, mas salas de aula digitais, porque eu tive fazendo alguns cursos para testar e, cara, assim, é, primeiro que eu não consigo ter atenção no conteúdo que me é trazido, porque é pouco engajante. Também não creio que um conteúdo de 2 a 5 minutos vai me servir de algo profundo. Então, a gente começa a vender para o indivíduo que ele, cara, você vê isso aí em 5 minutos, você vai estar sabendo alguma coisa. Aí, quando chega no mercado de trabalho, a exigência é muito maior. E eles têm esse conflito, né? De, cara, se a gente for um monte de gente que tem um monte de diploma, mas não consegue ser empregado em lugar nenhum, né? Porque o nível de exigência na formação está sendo muito baixo, né? Porque você precisa engajar, porque você precisa reter. Aí você começa com trazer números de mercado financeiro para dentro da educação.
taxa de retenção, engajamento, quanto é o churn, o CAC, LTV e tal, que é legal pensar enquanto business nisso. Mas acho que a gente tem que colocar o pé no chão e é muito do meu dilema quando eu falo sobre investimento em educação, que educação não é uma coisa para você ter uma rentabilidade de um múltiplo de 20 vezes, mas é uma coisa um pouco mais paulatina, que exige mais paciência, porque o que você está querendo ver de fato é um indivíduo bem formado, né? Nossa, Francisco, não me acompanha, por favor. Cadê? Vamos bater palma para ele, né, gente? Isso, pô, fico tímido. Vindo de você, isso é um alívio. Mas é isso, Francisco. Eu tô realmente assim, eh, também bem provocada a pensar nessas questões, até porque minha formação de base você conhece, eu sou educadora. Participei da grande, da educação à distância virando escala, e Uhum. na época a gente falava na democratização, né? Muito. A gente quer chegar na democratização, então a gente tem que pensar em formas para alcançar. Só que quando você pensa na democratização, você não pensa só no acesso, você pensa também na qualidade. Porque democratizar não é dar acesso, é Uhum. dar acesso com qualidade, é fazer aquela pessoa que está lá ser capaz de transformar a sua própria vida a partir de um estudo consistente, em que ela de fato seja um profissional bem formado à distância. E nessa época, os cursos EAD eram mais caros do que os cursos presenciais. Uhum. Por quê? Porque o custo era mais alto, porque existia um investimento de qualidade, né, científico e tudo mais. E também tinha o conforto da pessoa poder estudar de qualquer lugar do mundo, que hoje isso virou, né, casca de banana, né, como diz, Commodity. commodity. E, e uma coisa que você trouxe para esse tema, que é algo que eu acho muito importante, nós que encabeçamos algumas discussões, que provocamos desconfortos, às vezes reflexivos, que é o que o educador deve fazer, não é? É a questão da qualidade da educação, seja presencial, seja EAD, à distância. A gente, quando não tem uma política de educação clara, a gente muitas vezes não sabe para onde ir. E no país, nós temos muitas políticas públicas descontinuadas. Isso é o que a gente tem de legado. Começa, não termina, começa outra, não termina, com base ideológica. E hoje está muito claro isso, né? Está mais transparente do que nunca, eu acho. Isso, lógico, afeta as empresas. E a gente tem visto que ah, os números têm falado de fato mais alto, mas a gente não está medindo impacto. Talvez, além de todas as métricas que as empresas com seus grandes investimentos têm, e de grande impacto de acesso, mas não um impacto educacional tão consistente, elas tenham que acrescentar um elemento, um fator no mundo de dados que nós vivemos, não é difícil pensar nisso, né? Com certeza. Trazer esse fator como algo validado cientificamente para medir impacto na aprendizagem. As grandes instituições também não nasceram do dia para a noite. Elas têm o histórico dos seus estudantes. Elas poderiam entender melhor, de forma muito honesta e não marqueteira, né? O impacto geral que ela gera, até para que possa pensar de forma criativa que outros caminhos a gente pode adotar. Eu estava falando com uma amiga que trabalha na Disney e a gente estava falando sobre o impacto das obras da Disney, como influencia gerações e tal. E ela falou assim: olha, a gente está agora discutindo os lançamentos da Disney para daqui a 8 anos. Então, o que a gente está projetando hoje de planejamento vai ser lançado pela Disney daqui a 8 anos. Que estudo tem que ser feito para a gente entender a longo prazo que crianças serão essas? Que mundo será esse? E as empresas têm feito isso, as empresas de entretenimento, porque a Disney não é uma empresa educadora, né? Exato. Por que que a gente tem tudo, né? Eu acho que provocar essas discussões e até tentar colaborar com elas, né? Tentar trazer soluções é um papel de todo educador, né, Francisco? Sim. Esse trabalho de futurologia que você está falando, tem essa disciplina hoje em dia, né? Futurologia. É, Não sei o que é isso, mas que é esse trabalho de predição de como é que vai ser o comportamento social.
as empresas de entretenimento fazem há muitos anos já, né? Uhum. As montadoras, a indústria já faz isso há muito tempo. E educação, nem tanto. E, mas eu tive recentemente conversando com uma pessoa na Finlândia, da Finlândia, na verdade. Eu não estava na Finlândia. E o que eles estão fazendo lá é bem interessante, porque a Finlândia ela perdeu uma relevância, né? Foi por muitos anos, primeiro, entre os três primeiros do PISA, né? Que é talvez o principal relatório, o principal teste, na verdade, que mensura a qualidade da educação num país, nos países da OCDE, principalmente. E a Finlândia saiu das três primeiras posições para estar em quinto, se eu não me engano agora. Então, assim, duas posições que você cai nesse indicador é bastante coisa, principalmente para eles, que são bem exigentes. E o que eles me contaram foi que eles estão agora olhando para esse aspecto que você falou. Qual é o impacto daquilo que a gente está trazendo de fato na educação? Então, os grandes grupos educacionais, as empresas de educação privadas, estão em parceria com as universidades e em parceria com as empresas de educação, as edtechs, né, que trabalham a metodologia enquanto aplicação tecnológica. Então, a universidade propõe as metodologias, as edtechs se apoderam daquela metodologia, implementam enquanto tecnologia e implantam nos grupos educacionais. Então, existe toda uma conversa da validação daquela metodologia a partir do meio tecnológico digital. Então, é bem diferente quando você tem essa visão, né? Porque, de fato, você vai saber, pô, eu estou investindo em algo que vai gerar um impacto daqui a 10 anos, de fato, na qualidade do meu ensino. Porque se você só cria uma edtech e vende para um grupo educacional e aplica aquilo ali e escala e ganha dinheiro, você não está medindo o impacto. Você não está entendendo o quanto aquilo está sendo relevante para a vida de uma pessoa, né? Do país, né? Porque formar indivíduo, você não está formando indivíduo somente para que ele seja um transeunte. Você está formando indivíduo porque ele vai trabalhar, ele vai ter uma família, ele vai gastar o dinheiro dele, ele vai gerar lucros, enfim. Tem uma série de coisas aí por trás da educação. Então, sim, esse impacto deveria ser mais mensurado e mais eh, bem pensado. Você estava falando, estava pensando no Brasil, assim. O Brasil me parece um adulto num corpo maduro com a cabeça de um jovem inconsequente, né? Assim, Vida louca. assim, tem tudo para dar certo. Você vê, pô, o corpo tá maduro, o cara já caminhou bastante, já tomou umas pancadas da vida ali, já tá calejado, mas a cabeça de um jovem imaturo ainda inconsequente, né? Que não pensa no futuro, pensa no hoje, né? Ele quer viver 100 anos e um dia. Então, eu vejo que a educação no Brasil ela tá dessa maneira hoje, né? A gente tá muito inconsequente com as adoções metodológicas, tecnológicas, as discussões, né? As discussões estão perpassando muito pela proibição, se pode ou não pode, e não os porquês das coisas. Não vai mais profundo, né? Vamos trazer o tema polêmico aqui. Proíbe o celular em sala de aula ou não? Será que a discussão tem que ser o proibir? Porque essa criança, esse jovem, ele não é proibido dentro de casa de usar o celular, provavelmente. Ele não é proibido pelos pais de interagir com o celular. Ele não é proibido de usar o celular com os amigos dele. Então, deveria proibir em sala de aula? Ou será que nós deveríamos ter momentos onde não é usado o celular ou os outros devices e momentos de uso com qualidade e ensinar o jovem a utilizar aquilo com qualidade? Não de maneira que não o vicie, né? Que não crie um hábito vicioso, mas que ele possa de fato usar aquilo para o dia a dia dele de maneira qualitativa. Então, quando a gente olha na perspectiva de proibir, parar, deixar de fazer, acaba com a ideia, não acaba, e tal, você vê que é uma discussão meio esquizofrênica, né? Assim, Uhum. imatura. Né? É um relacionamento de um jovem com um velho, né? A mente jovem com o corpo de um velho, é o Brasil. Exatamente, eu concordo com você. É por isso que a gente não avança, eu acho, né? A gente fica indo e voltando, porque o cerne não é discutido, não temos objetivo claro. Então, tudo pode a partir do que é mais popular, eu acho, Uhum. né? E sem falar de governos aqui, né? Porque a gente vê esse comportamento é muito característico do nosso país, né? Sim. Eh, e tem uma coisa que tanto quanto a educação merece, incentivo e tempo e, sobretudo, valorização, é a criatividade.
né? É a criatividade que vai tirar a gente do caminho que está tortuoso, né? É a criatividade que vai conseguir fazer a gente equilibrar impacto social com retorno financeiro. É a criatividade que vai nos dar a possibilidade de ter uma visão clara e positiva do futuro, né? E a gente tá, parece que existe um movimento que a gente está deixando de criar, né? Quando você fala, né, que nossa base ocidental ela tem como o cerne educar para a alma, o que que tem na alma, né? A alma ela é feita de dados, a alma é feita de resultados, a alma é feita de criação. A gente expressa a alma a partir da criação, a partir da criatividade. E não é segredo para ninguém que a gente está cada vez mais esquecendo como é que se cria e super estimulados a não criar quando as inteligências artificiais nos dão a resposta para tudo, Exato. né. Eu estava lendo um bate-papo, entre educadores, que eles publicaram, achei muito legal, em que, eles estavam falando sobre ansiedade, né, e que um dos motivos da ansiedade é que a gente está deixando de criar para consumir. Então, uma coisa que não era paralela em nenhum momento da época, eu imagino, hoje é: o consumo excessivo acaba resultando em menos criatividade. E a gente estava falando sobre isso antes de começar, Uhum. né. O Francisco é um minimalista, né, ele não é uma pessoa que vai atrás ficar na fila do iPhone que é 19, que Ah, número que a gente tá? não, 17? nem sei, cara. Bom, eu vou deixar o programa aqui datado, então vou colocar que é 20, porque daí Tá no futuro já, né, se não tiver estamos vai no ser futuro. E ele não fica na fila do iPhone, ele tem uma vida modesta, uma vida minimalista, nem cortar o cabelo eu corto. nem cortar o cabelo ele não corta, mas não corte, porque é muito bonito seu cabelo. Obrigado. E a gente estava falando sobre isso, né, a questão do que por que me interessa consumir isso, né, o que vai me gerar? Não é melhor eu pensar no motivo de eu estar consumindo e criar formas de viver do jeito que eu devo? E aí a gente retoma o quê? O propósito, Exato. né? Que é o individual. Não tem como dissociar a nossa vida social do que a gente faz quando nós trabalhamos com educação, porque a gente é movido ao que a gente é quando a gente trabalha com educação. E criatividade é um assunto que a gente está discutindo há alguns meses, né, Francisco? Eu brinco com o Francisco que ele não é só mergulhador do mar, ele é mergulhador do conhecimento, porque eu estou conversando com ele, ele: "Ah, eu já li um livro, nossa, eu já comprei outro, já estou lendo, nossa, já terminei os 3 livros e agora estou fazendo uma pós-graduação sobre criatividade". E aí a gente troca na medida do possível, né, por conta do tempo e tal, sobre o impacto da criatividade no nosso mundo. E a gente precisa falar disso, a gente precisa dar visibilidade e força, porque a criatividade é a força humana, é a força da alma, né, Francisco? Exato. É uma coisa que eu sempre achei muito bonito desde pequeno, era ver pessoas que tinham muita fluidez para discutir diversos temas. Eu observava, pô, o cara fala de diversos temas ali com tanta fluidez, eu admirava isso. E aí, desde pequeno eu queria, quando crescer, também ser isso. Eu não queria viver eu não gosto de viver de opinião. Opinião é legal, você tem uma opinião, eu tenho uma opinião sobre isso, sobre aquilo, tá legal, mas vai um pouco mais além da opinião, né? Busca o porquê das coisas e tenta construir o argumento. Então sempre gostei de poder conversar de diversos temas. A gente pode falar de mergulho aqui, não sou o melhor mergulhador, mas pode falar de mergulho e pode falar também do investimento, qual o impacto no investimento mundial com a crise da guerra no Oriente Médio. Porque eu gosto de ler sobre todos os aspectos e gosto de ler e me aprofundar, né? Mas aí, trazendo primeiro para o tema do propósito, que foi um ponto da sua fala também, e da alma, dentro daquilo que eu acredito, e daquilo também que os filósofos gregos acreditavam, mas de modo eles traziam a psique, né? Que é essa questão da alma, que é a mente para eles, a soma, que é o mundo plasmado, e tinha o espírito, que agora eu não vou me lembrar qual o termo que eu usava para o espírito, então vai ficar devendo. É, e na minha perspectiva, nós somos dotados dessa tríade mesmo, né? O espírito, a alma e o corpo. E a alma, para mim, é essa conexão, né? Do que você tem lá de mais elevado com aquilo que você vai conseguir plasmar aqui no mundo físico.
E aí quando você fala assim, pô, propósito, né, para mim nós nascemos dotados de dons e características que nos fazem únicos. E a alma que ela está mal educada, ela talvez esteja dissonante daquilo que deveria ser o propósito dela, daquilo que ela deveria entregar enquanto corpo, né? E aí você vê uma falta de propósito. E aí você vê uma alma esquizofrênica, um corpo que não sabe o que tem que fazer, buscando soluções no consumo, né? Então, quanto mais eu consumo, mais feliz eu tô. Não, na verdade você está cada vez mais galgando para um caminho de infelicidade, né? Então, eu olho muito para isso, e procuro me perceber para que eu não caia nessa falácia de que eu preciso ter mais para ser mais feliz. Não que eu não tenha que ter alguma coisa, né? Eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que me vestir minimamente bem, eu tenho que, sabe, talvez ter um patrimônio, porque eu vou envelhecer um dia e eu preciso ter onde cair morto. Então, assim, existem coisas que você talvez tenha que ter, mas dentro de uma medida que seja saudável, né? Não um consumo exacerbado. Então eu sempre procuro refletir de que maneira que a minha alma está entregando o propósito dela, de que maneira que ela está saudável, de que maneira que o meu corpo reflete isso e como é que eu estou caminhando ao encontro daquilo que eu nasci para ser, né? Então eu creio dessa maneira. E aí falando da criatividade, eu vejo que quanto mais você procura saber, quanto mais você procura aplicar, né, porque assim, uma coisa é o conhecimento. Conhecimento é eu li um livro, eu conheço alguma coisa, eu conheço um tema. Eu vi um artigo, eu conheço um tema. Agora, para eu saber, eu tenho que aplicar. O saber, ele é prático, né? O conhecimento, ele é intelectual, mas o saber, ele é prático, ele é dia a dia. Então, eu vejo que para você criar, você tem que aplicar, você tem que saber. E você tem que transitar em diferentes mundos. Por isso que eu gosto não só da leitura de diferentes temas, mas eu gosto de aplicar esses diferentes temas. Por isso que eu fui mergulhar, por isso que eu gosto de praticar diferentes esportes, por isso que eu gosto de estudar temas que me colocam, em conflito comigo mesmo. Fui estudar neurociência. Pô, o que que você sabe de neurociência? Nada. Eu li alguns livros. Você já aplicou a neurociência na prática? Algumas coisas eu tentei aplicar comigo mesmo. Eu fui cobaia de mim mesmo. Então, quando você começa a olhar para isso, certamente você é um indivíduo mais criativo, porque você consegue fazer mais cognições, que aí passa também pela neurociência, a plasticidade neural e tal. Como é que o teu cérebro se modifica à medida que você consome diferentes temas e aplica de diferentes maneiras aquilo ali. O teu cérebro começa a buscar novos caminhos, né? Então você não fica restrito a uma única resposta. Você tem caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, né? Então a cognição, a plasticidade neural, ela passa por isso. Se eu consumo mais conteúdo de maneira mais profunda de diferentes temas, talvez eu tenha mais maneiras, do meu cérebro entregar aquele resultado, diferentes formas de entregar aquele resultado, né. Você vê o artista é isso, né. O artista ele, pô, você pega a gente teve há pouco no Brasil o carnaval. Não sou um amante do carnaval, mas eu fico fascinado como os carnavalescos conseguem conhecer de tantos temas. O cara ali vai pesquisar de história, ele vai entender a história de uma personagem, e aí ele pega essa personagem e conecta com um outro personagem de um outro lugar do mundo que foi influenciado pelaquela, sei lá, metodologia que foi criada por alguém, ou pelaquela frase, um livro que alguém escreveu. O carnavalesco ele estuda pra caramba, né, e eu acho isso muito legal, o como o artista ele consegue, conectar diferentes mundos através da arte. O cara que é músico, pô, o cara é músico, ele é poeta, ele lê poesia, ele vai escrever uma música, ele vai falar de amor, ele vai falar de paixões, ele vai falar de dificuldades que ele teve, ele vai trazer coisas do dia a dia, da rotina dele. O pintor também, ele está observando a natureza, observando alguém na rua, ele começa a pintar, pensando de maneira mais profunda sobre os comportamentos daquele indivíduo. Um cronista, né, ele para observar o dia a dia das pessoas na rua, e ele está fazendo cognições diversas ali, tentando pensar no mundo de cada indivíduo. Então, eh, eu creio que a arte e a criatividade são motores essenciais para que o indivíduo ele consiga, eh, passar certos obstáculos que vêm de barreiras ideológicas, de vieses que a gente tem na vida, de contextos sociais. Então ele acaba sendo mais criativo e ele tem um motor de propulsão para empreender maior. Ele tem uma gama muito maior de opções para conectar coisas e ser um empreendedor, uma pessoa que vai à frente de maneira mais fácil.
Você sabe que, você sabe da minha história, né, então, toda a minha carreira na educação e trabalhando com crianças, no começo lá como professora, aí fui para gestão educacional, dentro do chão da escola, e depois como executiva de educação. Mas eu volto lá para aquele comecinho, enquanto eu via as crianças ali, né, naquele comportamento invejável, que é você não tem nada que te trave, Sim. né, você está aberto a beber de qualquer fonte para que você, possa achar um jeito de se expressar, né. Toda criança é um artista, toda criança tem a criatividade como impulso, né. E a gente vai perdendo tudo isso. E como concordo com você, a gente tem que aos poucos encontrar formas de recuperar essa conexão e claro que quanto mais repertório a gente tiver, melhores de diversas formas nós vamos conseguir expressar. E quando eu saio do universo das grandes empresas, né, dos grandes grupos educacionais e vou empreender no universo de criatividade, cinema, linguagem, não fui muito incentivada não. Aham. Eh, Porque o motor econômico é o que vem na frente, né. E quando você resolve, né, no meu caso, encontrar uma linguagem que é por meio da arte, para educar, que arte? A arte de questionar, a arte de pensar novos futuros, a arte de retratar histórias, de recuperar passado, é essa arte, é a arte que estimula reflexões, né. Eu E vejo que é desafiador demais para você, enquanto pessoa, para a empresa, enquanto aquilo que ela quer levar de qualidade, mas não pode parar. Porque se nós pararmos, talvez nós sejamos levados por essa maré de mesmice, e acomodações. Então, tudo que é muito cômodo, muito fácil, é o que a gente tem visto hoje, né? Se é fácil, é cômodo, eu quero. Se te exige sair da zona de conforto e é um pouco mais doloroso, porque sair da zona de conforto é doloroso, talvez a gente não queira, né? É muito mais frivolidade do que se motivar pelo desafio, de fazer o propósito. Então, assim, não devemos parar. Eu, vamos eu acredito seguindo nisso, aí. porque se nós pararmos aí, talvez não tenha quem faça. Mas se há espaço, eu vejo que o espaço cada vez é mais reduzido, sendo bem honesto, inclusive comigo mesmo. Porque muitas vezes me perguntam: "Por que você investe em educação?" Eu falo: "Cara, simplesmente porque eu tenho um propósito que vai além de ganhar dinheiro." Porque se for só ganhar dinheiro, cara, porra, se a tua vida é só isso, repensa, meu irmão, porque sabe, tem Na coisa educação. na educação então, pô, repensa mais ainda, não tá no lugar certo. Mas eu encorajo não só você, na tua empresa, que eu acho que traz essa perspectiva de, cara, como é que a gente conecta o mundo digital uma produção de qualidade, que tem um olhar cinematográfico, artístico de qualidade e leva isso para a educação, né, pô, a Disney consegue fazer isso com primazia. Nas grandes produções cinematográficas também. Você fica entretido no cinema ali 2, às vezes 3 horas vendo um filme e sai de lá, pô, impactado, né, com os efeitos. E isso na educação é maravilhoso, cara. Pô, você vê uma aula e fala assim: "Porra, saí impactado dessa aula". Eu tive alguns bons professores na minha jornada e os que eu mais me lembro, assim, são aqueles que traziam uma perspectiva totalmente diferente pra aula, que tiravam zona de conforto. Fala: "Cara, sai dessa aula, tem que pensar, tenho que refletir um pouco mais". Tive uma professora que até hoje eu me lembro o nome dela, chamava-se Maria Henriqueta, de língua portuguesa. Cara, eu odiava a língua portuguesa no colégio. Achava um saco, porque me explicar análise sintática, eu falei: "Porra, negócio chato pra caramba, cara, objeto direto, indireto, não sei o quê, sujeito". E quando eu tive aula com essa professora, me deu uma outra perspectiva da língua portuguesa. Primeiro que ela conseguiu me mostrar que a língua portuguesa tem uma base matemática, na verdade o idioma tem uma base matemática, análise sintática é matemática. Eu falei: "Pô, legal, tem uma lógica por trás". Me deu uma resposta ao meu anseio. E ela certamente era uma pessoa que estava na vanguarda ali, né, dentro do que ela fazia. Se ela foi muito bem-sucedida, rica, eu não sei, eu perdi o contato, era criança, não lembro.
mas eu acho que pouco importa isso. Na minha perspectiva enquanto indivíduo, Francisco, eu acho que pouco importa se tu tá sendo rico financeiramente ou não, o que tu tá entregando. Eu acho que o que mais importa é a tua realização de propósito pessoal. E isso tem um pouco a ver com as tuas iniciativas, lado B, Lado B que já é lado lado A B, que também. já é lado A também, incentivo em projetos educacionais invisíveis. Eu por muito tempo, Evelyn, eu tentei dissociar minha vida pessoal da profissional. Cara, aqui eu invisto, aqui eu trabalho, aqui eu tenho discussões sobre, sei lá, educação, tecnologia, empreendedorismo, sei lá, o que quer que seja, outros mercados. E ali eu sou o cara que tô para servir. Só que de um tempo para cá eu venho pensando muito sobre essa perspectiva do propósito. Muitas pessoas me perguntam, pô, mas como é que eu encontrei meu propósito? Como é que eu encontro propósito? Muitos jovens, não que eu não seja tão jovem assim, tá? Mas muitas pessoas mais jovens do que eu perguntando aí sobre o propósito. E aí eu me pus a refletir, falei, cara, você quer saber o teu propósito? Comece a servir ao próximo. Comece a servir, você vai achar alguma coisa, cara. Comece a entregar mais de você, você vai achar alguma coisa. E aí, com isso, eu comecei a me entregar mais a esse lado B que você falou, querendo servir mais. E essa jornada ela começou quando eu fui morar em Florianópolis, sei lá, não moro mais em Florianópolis, moro em Lisboa hoje, como você mencionou, mas eu fui morar em Floripa, acho que eu tinha 27 anos. E lá eu conheci uma casa-lar, né, que antigamente chamava de orfanato, mas as crianças ainda têm família, muitos deles e tal, então existe uma questão de recolocação familiar, então é uma casa-lar, um lar de passagem muitas vezes. E quando eu conheci isso, esse lugar, eu falei, cara, aqui tem onde eu posso servir mais. E aí nós começamos um projeto lá na época, para ensinar computação, de computação virou um apoio pedagógico, que transformou um pouco mais numa coordenação pedagógica. E aí eu falei, bom, a minha profissão hoje é trabalhar com investimento em alguns setores, mas o principal deles é educação. E dentro do que eu estou fazendo na vida pessoal, eu também estou educando. E eu também estou ensinando coisas de empreendedorismo. Cara, não tem dissociação. O meu propósito é servir, seja na minha profissão, seja no meu dia a dia, eu quero servir as pessoas, né. Então o meu lado B hoje ele tá muito dentro da minha vida pessoal. Se eu vou falar de empreendedorismo com alguém, que está no mercado, querendo escalar e tal, o linguajar que eu uso, a forma com que eu falo, o conteúdo que eu trago é o mesmo que eu vou levar nos projetos sociais que eu faço parte. É o mesmo, eu não mudo, é a mesma coisa, para mim eu estou no mesmo lugar. Não me importa se um está me pagando financeiramente e o outro só me paga com um sorriso. Entendeu? O que me importa é que eu tô ali me entregando. Então, esse lado B para mim hoje, assim, eu espero que um dia eu possa fazer desse lado B ser a minha único propósito, assim, que eu possa trabalhar somente exclusivamente para isso. Ainda não posso, né, projeto social não me paga, tenho que trabalhar, mas quem sabe um dia aí com os investimentos que eu fiz eu consiga trabalhar nesses projetos sociais aí, educacionais. E em breve você está embarcando para a África. Vou, tomei essa decisão tem meses atrás de ir a Moçambique, eh como a gente falou do propósito aqui, né, cara, comecei a pensar de que maneira que eu podia levar a educação para mais pessoas e comecei a conhecer pessoas que também estavam com o mesmo propósito, imbuído no mesmo sentido que eu. E aí, dentro de um trabalho missionário que eu comecei a me envolver mais, dentro da minha perspectiva religiosa, comecei a fazer parte disso de maneira mais intensa. Surgiu uma oportunidade, porque esse grupo missionário criou uma universidade, em Moçambique, num lugar chamado Pemba, que fica ao sul ali, e essa universidade ela carece de professores, carece de material. Todo o trabalho tem muito mais de voluntariado do que de qualquer outra coisa. Então eu tô já com uma visão de ir para lá em junho, se eu não me engano, levar talvez essa visão empreendedora, essa visão de como você cria um negócio, como é que você avança na tua vida por uma perspectiva de criação de algo que é seu. Então eu tô focado nisso agora. Que legal. E espero assistir um documentário sobre essas iniciativas. Eu tenho incentivado bastante o Francisco a registrar, porque como eu acabei provocando, né, são
São projetos invisíveis, né? Invisíveis porque acabam não tendo a visibilidade que qualquer projeto com um grande investimento tem. No entanto, o impacto é muito maior. Então, sendo um impacto grande, ele merece visibilidade. Que legal seria a gente ter um documentário para ver essas iniciativas de pessoas que estão ali doando seu tempo, sua grana, sua alma, para que outros possam crescer e é a corrente do bem, né? Um vai puxando o outro, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles vão retribuindo e num mundo tão individualista, é revolucionário a gente poder ensinar colaboração, né, Francisco? Eu já falei para ele, estou esperando o convite, quero ir lá com a lente retratar aí essas iniciativas, dar uma luz especial, dar um áudio especial para que essas histórias ganhem mais telas aí, mais visibilidade. Vamos fazer. Cara, eu fico emocionado, real, assim, porque eu não sou muito de emocionar, não. Eu tenho dificuldade, assim, de pôr pra fora, muitas vezes, o que eu sinto, né, em termos de emoção. Mas falar desses projetos pra mim, cara, é até um pouco difícil, assim, porque o nível de gratidão dessa galera, cara, assim, é absurdo. Você simplesmente, às vezes você fala uma coisa que é tão simples, tão besta pra gente que tá envolvido nesse meio de criar empresa, vende empresa, compra empresa, faliu, abre de novo, perdeu dinheiro, ganha. E você fala as coisas às vezes simples, coisas básicas, e você vê um sorriso tão grato. Putz, cara, assim, os dias que eu tô nesses projetos, eu chego em casa de fato diferente. E eu fico emocionado realmente. Mas essa perspectiva de documentário surgiu por algumas provocações, né? A gente conversa bastante, você já tinha falado sobre isso comigo. Também eu ouvi de uma professora num curso que eu estou fazendo, uma pós, como você falou, tô fazendo uma pós aí, nem sei porque eu fui fazer pós de novo, não tem nem tempo para fazer, mas tentar assistir as aulas tá difícil. Tem mais falta do que eu tenho conseguido ir, mas tenho acompanhado as aulas gravadas. É um ED de qualidade. É, mas essa provocação veio, eu falei, cara, isso é uma coisa legal, né? E aí eu lembro de quando eu entrei para o mercado de trabalho, o que eu queria ser era desenvolvedor. Eu trabalho em tecnologia, fico ali no cantinho ali, ninguém me enche o saco, não preciso me mostrar muito, sou mais low profile. E, sei lá, talvez por questão de personalidade, eu comecei a assumir cargos de liderança. Eu sempre gostei de colocar a minha visão das coisas, eu nunca fui de ouvir muito calado. E aí eu falei, cara, então se eu estou chegando nessa posição de liderança, de algum destaque na minha profissão, eu preciso também dar destaque a outras coisas. E essa provocação que você me fez, outras pessoas me fizeram, tem me feito pensar, a trazer esses projetos mais à tona, até porque tem pessoas aqui que vão nos ver e ouvir, em outros projetos também que eu faço parte, que vão ver e ouvir, e podem querer contribuir de alguma maneira, né? Querer investir nesse. Não é nem um sonho, cara, assim, não é um sonho meu, é de fato um propósito. Eu descobri que é para isso que eu vivo hoje. E quando você leva isso de maneira com mais qualidade, né? Eu já te fiz o convite e você já tá se fazendo aí, Não, eu porque já tá tô nada, tô convidado. com a mochila Já feita. tá convidado, a gente só precisa arrumar a grana pra viajar. Não, a gente vai arrumar. Essa parte é fácil. Não, isso aí é mais tranquilo, a gente consegue. Mas, cara, assim, eu quero dar voz a esses projetos e mais às pessoas que estão lá. Porque eu acho que a sociedade que nós estamos hoje, que é tão superficial, carece de heróis. E essas pessoas, para mim, são heróis e heroínas. Você sai da tua casa, você ir pro meio da África ou do interior do Brasil, ou, cara, numa favela, ou, não sei, num local menos abastado, de menos infraestrutura, e você ficar ali, sei lá quanto tempo da tua vida se dedicando, muitas vezes deixando família em casa, deixando de dar para os seus para dar para os outros, é, você tem que ser tido como herói, né? E eu acho que dar voz a essas pessoas é, é o que a gente tem que fazer, para que elas sejam conhecidas e reconhecidas. Você sabe que estava contando da tua história familiar? Eu nunca te contei.
Mas a minha mãe também ela também atuava como missionária na Pastoral da Criança, que é da Uhum. Igreja Católica. E a função da Pastoral da Criança é não deixar as crianças morrerem por desinformação, por falta de recurso, educar as mães como cuidar e tal. Eu, adolescente, não entendia. Mãe saía lá no meio da favela, não entendia. Eu não entendia. Vou fazer o quê lá? É perigoso. Você pode morrer, você pode ser sequestrada, você pode. E minha mãe dava risada, pegava a pastinha dela e ia. E a minha mãe, depois de um tempo, ela acabou ficando com câncer e tal. E aí eu falei: ah, mãe, agora não, né? Ela não, agora que eu tenho que ir. Agora que eu tenho que ir. E minha mãe ia lá daquele jeito, quando tinha químio eu não ia, mas ia tal. E uma vez eu falei: "Eu quero ir também". Uma vez, em sei lá quantos anos ela fez, e uma vez eu fui. E voltei, assim, muda, muda, assim, eu não podia falar nada. Eu não entendi o que eu senti, mas era de uma energia, de um poder, assim, do que estava acontecendo ali, que me tirou a voz. Uhum. Até porque eu estava falando muita besteira, né. E aí, um outro recorte disso foi no velório da minha mãe, que vinha gente de tudo que era lugar, gente que eu nunca tinha conhecido, que eu f como que minha mãe conhece tanta gente? Era o impacto que ela tinha gerado. Então, crianças que ela pegou no colo, recém-nascidos e que estavam lá, as mães, as avós, as tias, e todo mundo tinha uma história para contar. Uhum. E assim, é um legado, né, isso para mim é legado, né. E para mim foi muito emocionante, porque "Caramba, minha mãe tá aqui", tipo, a vida dela acabou, não acabou, isso continua. Como filha foi bastante emocionante, até por ser educadora e ainda é, né. E eu acho que a gente, lembra quando eu falei aí no começo da conversa que a gente está Uhum. consumindo muito e criando pouco? A vida do empresário também é isso. Eu produzo muito, mas eu entrego pouco, Uhum. né, para a sociedade, no Muitas sentido vezes. de tempo, né, no sentido algumas vezes, também não estou generalizando, mas, eh, a gente entender que esse retorno, ele vem da forma, essencial para a vida, que vai além da econômica, é super necessário, né, a gente se nutre fazendo bem para o outro. Então acho que o recado e o convite é esse, né, Francisco? Sim. Cara, eu estava pensando aqui numa passagem que eu li assim, você pergunta: "Qual o livro que você mais lê?" A Bíblia. É É, mesmo? Olha. já li a Bíblia algumas E olha que vezes. você lê muito também, né? Leio, mas a De Bíblia eu li todo tudo. dia, É mesmo? Olha. todo dia, algumas vezes ao dia. E às vezes as mesmas passagens me falam comigo de maneira diferente. E eu vinha refletindo desde o final do ano sobre aquilo que eu tenho feito enquanto propósito, enquanto servir. Porque às vezes você, cara, você fala com uma criança ali, depois você nunca mais tem contato com essa criança, um adolescente, um jovem, você nunca mais tem contato, fala assim: "Pô, mas será que isso tá gerando algum impacto na vida de alguém de fato, cara?" Você, pô, e você trouxe essa perspectiva do legado, né, cara. E a Bíblia, eu não vou citar capítulo, versículo, tá, não tô aqui pra pastorar ninguém, mas, existe um trecho lá que traz, né, que um planta, o outro rega e o outro, que é o próprio Deus, vai dar o crescimento daquele fruto. E eu acho que o que a gente faz não é para ser visto, você mencionou sua mãe, não é para ser visto, né, a gente estava brincando aqui um pouco antes de entrar, que quando você é bom, as pessoas falam de você. É. Quando o que você fez é de fato relevante, as pessoas vão falar de você, mesmo depois de você não estar mais aqui, ter morrido. Sua mãe teve lá o velório, quantas pessoas foram lá ser gratas pelo aquilo que ela fez, se dedicou. E você nem tinha noção disso, Mm-mm. né, porque ela nunca precisou falar. Então, quem está levando impacto, quer gerar que está deixando um legado para a sociedade, não precisa falar, aquilo não precisa nem ser visto por você. Apenas você precisa saber que aquilo vai ter uma continuidade. Então você está plantando hoje, amanhã alguém vai vir, vai dar continuidade, vai regar aquilo vai ser mais regado, até hora que ele vai crescer e dar frutos. E ele vai continuar fazendo. Nesse projeto na Casa Lar que eu mencionei, nós educamos algumas crianças, né? Cara, aula de matemática, português, biologia, apoio pedagógico. E um desses meninos agora, ele pediu para participar do apoio pedagógico. Então ele voltou para dar aula. Uhum. Ele é muito bom em matemática, né? Tem uma visão bacana da parte lógica.
ele voltou. Então, quer dizer, ele já está dando fruto. Alguém plantou na vida dele, alguém regou, né? A gente começou lá atrás o trabalho com eles, e agora ele voltou e vai continuar plantando e semeando na vida de outras pessoas. E eu sou muito grato a Deus por ter conseguido ver isso. Mas tem outros tantos que a gente bateu de frente na rua aí, conversou, falou às vezes uma frase. Por isso que é importante a gente estar muito conectado com aquilo que a gente vai dizer, aquilo que a gente, maneira que a gente gesticula, se porta, porque isso gera impacto, positivo ou negativo. Então, às vezes a pessoa te vê uma vez, né? A primeira impressão é que fica, que dizem, né? Então, se a primeira impressão tiver sido muito positiva, e se você tiver conseguido passar algo de muito valor, talvez isso impacte a vida daquela pessoa, né? E aí, eu também entendo que aquilo que você tem feito na tua empresa também é algo para legado, né? Você tem comprado algumas brigas tentando Sou entregar. boa nisso. Não, tem que ser, a gente tem que ser inquieto e inconformado muitas vezes, né? E você tem comprado essas brigas que eu acho super interessante para a gente conseguir de fato disruptar no meio educacional, levando algo de mais conteúdo, de mais valor, né? Sem pensar tanto no lucro a curto prazo. Aí você falou da vida do empresário. Pô, já começa errado, porque ó, a empresa é uma sociedade, uma instituição que nasce para dar lucro. Porra, se é para dar lucro, então eu vou ter que trabalhar para dar lucro, meu irmão. Eu não tô aqui pensando no impacto que eu vou gerar, entendeu? Eu gosto muito de estudar as palavras, a etimologia das coisas, né? Por que que essa palavra existe? Por que esses contextos que a gente tem vivido existem? Então, quando você coloca ali que nasce para dar lucro, você já enviesou o comportamento do cara. Olha, cara, você entrou aqui para dar lucro. Se você não trabalhar 12, 15 horas por dia, esse negócio não for entregue aí no curto espaço de tempo, não vai dar lucro, você tá fora, né? Então, pô, esse cara ele nunca vai parar pra pensar no impacto. Ele nunca vai parar pra pensar que ele, na sexta-feira, ele, ao invés de trabalhar até às 9, ele vai chegar às 5 em casa e vai estar com a família dele, gerando impacto na família dele. Ou ele vai ter um final de semana que ele não vai estar exausto e só querendo consumir bobagem, e ele vai poder dedicar o tempo dele a outras pessoas, né? Porque agora ele tem tempo para isso. Ele descansou e ele sabe que a empresa não é só para dar lucro, mas para gerar impacto social. É E essa uma. essa até essa visão mais ampla, né, do que é porque eu acho que é uma coisa tão binária, assim, às vezes eu vejo, assim, um comportamento um pouco binário, do que eu tenho que fazer para gerar lucro, como que formas de gerar lucro. E na educação é engraçado, porque às vezes você faz um investimento e tem toda um objetivo para gerar lucro, só que você não tem a permanência, não tem a retenção, né? Que a gente tem visto muito isso, assim, né, na educação. Vamos fazer rápido, vamos entregar rápido, da mesma forma que o aluno entra e que o aluno também sai, porque ele não fica, Exato. ele não volta, Uhum, que é o caso do impacto que você viu sendo gerado, multiplicado, né. uhum, Pensando aí na linguagem, econômica agora, né, quando a gente impacta de forma certa, esse aluno volta, uhum. e ele fica, que também está sendo um grande desafio aí educacional. A gente tem visto os alunos questionam se devem estudar ou não, por quê? Porque não está gerando valor Valor. o que eles estão recebendo. E sem valor, realmente, não vale a pena eu investir minha vida, meu tempo, meu sonho. Vou sonhar com outra coisa. Porque a forma, a linguagem, ela não é essa que envolve, não é essa que atrai um estudante a querer pensar no futuro dele. E na Imagine a gente acredita na forma, né, como você disse, a gente não pode se comportar de qualquer jeito e a gente tem que saber muito bem o que a gente fala, Sim. a profundidade do que a gente se compromete com o que a gente fala, com o conteúdo que a gente traz e principalmente o impacto que isso vai gerar. E na Imagine a gente faz muito isso, né, a nossa grande exercício, esforço e dedicação é na forma, né, o que que a gente vai mobilizar. Eu acho que você falou várias vezes a palavra valor, né? Valor percebido, assim. Eu, uma coisa que eu tendo a olhar é, assim, por que que a gente ama alguém ou algo que a gente faz? Por que a gente dedica tempo? Porque a gente vê valor naquilo, né?
Se você não valoriza alguém, você não é capaz de amar essa pessoa. Se você não valoriza algo, você também não é capaz de dedicar aquele algo. Se você não se valoriza, você também não é capaz de dedicar nada. Você não tá vendo valor nem em si próprio. E quando você torna a vida humana uma commodity, que é o que a gente tem visto hoje, plataformas que vendem a sua imagem como um produto, né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa, você precisa se vender mais como um produto. Eu falei, pô, não tô na prateleira, entendeu? Não tô. Eu tenho momentos que eu tô com mau humor, momentos que eu tô de bom humor, momentos que eu tô feliz, tô triste, momentos que eu tô irritado, momentos que eu vou ser muito crítico e talvez de maneira bem chata, né? Eu tenho pensamento muito crítico. Então eu não posso ser um produto, né? Um produto ele tem um comportamento muito estável. Você consome aquilo ali porque é aquilo ali, acabou, existe, né? Você não vai consumir um ser humano. Então a gente, quando se coloca nessa posição, acaba que tudo que a gente entrega também vai ser isso. E quando você coloca perspectiva de educação como um produto as is, que tem que ser assim nesse formato, você perde essa conexão com a forma, que é o que você está trazendo. Você perde a conexão, porque dar forma a algo tem muito a ver com os valores que você vai empregar nesse algo. Então, quando você traz a Imagine Worlds, você traz essa perspectiva de forma, porque são, acho que, os valores que você quer passar através da educação, né? Que valores são esses? Qualidade, de levar um ensino que seja de fato eh, de valor para aquele indivíduo, que seja engajante, divertido, mas ao mesmo tempo sério. Então, a Imagine Worlds, eu particularmente sou muito fã do que vocês fazem. Acho que a gente devia estar investindo mais nisso, pessoal, quem for investidor quiser investir, porque é real, assim, cara. Você pegar uma aula, um vídeo produzido por vocês, e você comparar com uma produção tradicional de um ED, é bem diferente. E eu creio muito que é por isso, assim, quando você não se vê como um produto, mas você coloca os seus valores na forma que você vai entregar, você vai entregar algo de excelência, né? Você não vai entregar uma commodity de prateleira. Você vai entregar algo que é mais personalizado, que é mais bonito, não a beleza no sentido de algo admirável, Estética. estético, físico, né? Mas é mais bonito porque você está consumindo algo que te dá prazer. Então eu recomendo aí. Legal, Francisco. Temos aí cenas dos próximos Tem. capítulos aí, Francisco. Cada hora eu vejo você em algum lugar, alguém compartilha, tá discutindo em várias esferas, mas qual que é o teu objetivo para esse ano? A gente sabe que o que vai guiar teu caminho aí vai ser o teu propósito. Então, qual que vai ser o teu grande objetivo como investidor esse ano? Cara, o meu objetivo na vida é. Eu fiz todo final de ano eu tenho tentado fazer uma reflexão sobre o que passou e o que será, né? E aí eu lendo, virou uma música depois, Renato Russo compôs em cima disso e tal, né? Que o amor é ferida que dói no inocente e tal. Mas quando você lê, né? Isso é uma frase, um texto de uma carta de Paulo, né? No Evangelho. Ele tá falando de um amor sacrificial, cara. Tá falando de amor de doação. Um amor que perdoa, que tem compaixão, que vê valor, né, que entrega valor. E aí eu falei, pô, eu quero viver um amor sacrificial na minha vida. Eu não sei muito bem o que é isso, na real. Eu não sei nem se eu tenho condições de vivê-lo, porque é difícil, né? Você se entregar ao ponto de deixar o seu ego, o seu eu, para fazer algo em prol do outro. Então, isso é o que eu quero viver para mim, enquanto de vida. Enquanto alguém que investe ou alguém que trabalha com empreendedorismo, mentorando empresa, criando empresa, muitas vezes fechando empresa também acontece. Eu acho que eu quero também entregar isso, cara. Acho, não tenho certeza. Porque eu tenho visto pessoas que vão empreender sem uma perspectiva de entregar valor, né? Sem colocar o seu valor naquilo ali. É muito.
quanto é o teu EBITDA, quanto é o teu faturamento, quanto que você vai crescer, qual é a tua margem. É legal. Eu acho muito legal essa matemática, eu acho bacana pra caramba. E eu sou fã de pensar isso, essa lógica aí. Mas eu acho que nós carecemos de conseguir fazer com que os empresários dessa nova geração pensem muito mais sobre o aspecto do propósito social de uma empresa e não só do propósito econômico. Economicamente, ok, a gente vai entregar valor econômico, né? Você emprega pessoas, você paga salário, você paga imposto, você recebe dinheiro por isso, teu lucro, você consome a partir do teu lucro. Então já está bem fundamentado, solidificado esse pensamento. Mas o pensamento do aspecto social, como é que você trata o teu funcionário, cara? Como é que você dialoga com ele, né? Como é que você lida com as diferenças? E eu não estou falando de diferenças somente de opções, de maneira como é que você vive a tua vida, mas eu estou falando de diferenças de pensamento, de contextos sociais, de impostação de voz, né? As pessoas falam mais alto, outras falam mais baixo, pessoas são mais introspectivas ou introvertidas, e como é que você lida com essas pessoas? Então, como é que você entrega valor a cada um desse tipo de indivíduo? E como é que você impacta a vida de cada uma dessas pessoas? Então, eu tenho tentado olhar para os meus investimentos ou para as empresas que eu trabalho, também levando essa perspectiva do amor sacrificial. Porque eu E quero que. tem espaço para isso? Cara, tem, Tem? tem. Tem porque eu acho que as pessoas são sedentas, sabe? As pessoas, assim como nós, estão sempre querendo buscar algo que as alimente, não fisicamente, sempre em busca de um propósito. Eu não consigo crer que exista uma pessoa que só pensa em ser rico. Cara, Ah, talvez tenha, vai. ah, Não por vou ser aí, vai, leviano. Francisco. Não, mas eu não, vou refazer então assim. Eu acho que a pessoa ela não começa com essa perspectiva, mas talvez o dinheiro, o poder a consuma. E aí eu acho que a nossa missão, você perguntou, tem espaço? Tem. É fazer com que menos pessoas sejam consumidas por essa perspectiva de poder e dinheiro exacerbado, mas que ela possa, ao receber esse poder e esse dinheiro, saber lidar com isso, né? Eu acho que o poder ele é muito mais para servir do que para si próprio. E o dinheiro ele é muito mais para gerar valor na sociedade do que simplesmente para você consumir e ter uma vida extremamente confortável, até de maneira exagerada. Então, tem espaço. Eu tive recentemente fazendo uma mentoria com um grupo de empreendedores, que, cara, assim, o pessoal começou aqui, qual vai ser o tema? Eu falei, cara, não sei. Preparei nenhuma aula, meu irmão, não sei nem o que eu vou falar para vocês aqui. E aí eu comecei a falar da minha perspectiva pessoal, de valor. E foi muito legal, porque foi se construindo uma noção de mentoria que não tinha nada a ver com, quer dizer, que não estava diretamente ligado ao negócio em si, mas estava muito mais ligado à maneira que você vive a tua vida e como é que você plasma isso na entrega do teu negócio, do que simplesmente de gerar o lucro, o faturamento. Isso vai ser consequência, sabe? Assim, o que você entrega, se você é bom, como a gente já mencionou, alguém vai falar de você. Se o teu produto é bom, alguém vai falar do teu produto. Se a tua empresa é legal, se a Evelyn é legal, as pessoas gostam de trabalhar com ela, vamos falar disso. Essa empresa é legal, trabalha com essa empresa aí, tem boa reputação. Você não vai precisar, sabe, ficar pensando nisso o dia inteiro. Mas eu acho que você precisa pensar sobre os valores que você entrega constantemente, porque é muito fácil a gente cair. É, eu acho, é aquilo que a gente estava falando no início da conversa, né? Eh, números maiores, menores, eles vêm, né? A gente está num universo muito próspero, apesar de toda a crise que a gente está vivendo. Mas, e aquilo que a gente não vê, mas que gera um impacto tal qual uma pedrinha é jogada num lago e vai reverberando, né? Que bom, Francisco, que é meio franciscano também, Pô, também, também. dos animais, né? Da natureza, do propósito, do respeito à vida humana. Eu já fazia um tempo que a gente, aliás, é a primeira vez que a gente se vê Pessoalmente, sim. pessoalmente. Agora que eu me dei conta Pô, disso. porque a gente já conversa há bastante tempo, acaba que é fluido. Nossa, é. É, E essa conexão foi tão boa quanto as nossas conversas anteriores, Francisco. Foi muito bom te receber aqui. A nossa casa é sua casa.
Muito dos sonhos a gente sonha junto, a gente cria juntos e é muito bom ter você como parceiro nisso, viu? Obrigado, cara. Eu só tenho a agradecer, na verdade, eu tenho ficado cada vez mais famoso, né? Assim, pô, participando de um monte de podcast. Falei, caraca, meu irmão, nem sei me comportar. Pô, olha para ali, olha para cá, pô. Mas acho que é um espaço legal para gente trazer essa perspectiva diferente. E eu tenho, cara, procurado levar isso o tempo todo, de não, cara, vou falar de um podcast que tem a ver com empreendedorismo, com ser empresário e tal, mas tem a ver primeiro com o ser humano, né? E sim, cara, eu amo a natureza, amo estar num ambiente aberto, praticando atividade física, esporte que me conectam à natureza e principalmente com Deus. E eu tento levar isso para minha vida particular, profissional, todo dia. Então, muito obrigado por ter me dado espaço para falar um pouco mais sobre isso. Eh, não sei se eu cobri todos os pontos que você tinha aí pensado para Acho que a esse nossa bate-papo. conversa não tem como acabar, né, É, Francisco? pô, vai ter outro podcast. Vai ter que ter uma série Pô, dos nossos papos. não, eu falo pra caramba, assim. Eu achei que eu não falasse muito, mas eu descobri que eu falo pra caramba. E você fala, pô, você gosta de falar, você gosta de conversar. Eu falei, pô, sério? Eu achava que eu fosse super sério, introspectivo. Não, mas fala com conteúdo, né? Não, Então acho é que isso sim. aí. Tem tentado. Ah, gente, que legal. Olha, eu tenho certeza que esse podcast tem que ouvir mais de uma vez. Tem muita coisa, muita lição, muita inspiração, principalmente, não só em relação ao universo dos negócios e também do universo da educação, mas, sobretudo, no universo do impacto de verdade. Não é aquele que tem sigla e que é mensurado. A gente está falando do impacto na alma, que deveria, e a gente vai continuar trabalhando para isso, que é esse investimento na educação, para a gente promover que as almas possam se expressar nos seus dons, nos seus talentos e trazer aí tantos benefícios que a sociedade está tanto, tanto, tanto precisando. Obrigada novamente, Francisco. Nosso papo não acabou aqui, porque a gente vai continuar, Não, porque pô, tem muito o que falar. precisamos, né? E bem-vindos novamente. Anotem tudo. Procurem o Francis na rede social. Ele é meio low profile, mas ele responde. Sim, só o LinkedIn. É, o LinkedIn. E vamos continuar essa conversa com vocês também. Um beijo. Nos vemos na próxima.